Nessa aula 17 você vai aprender alguns lugares em francês. Também vai aprender a falar de meios de transportes e também vai aprender a usar algumas preposições essenciais para você se comunicar corretamente no idioma, tá? Então, vai pegar o seu caderno e, como sempre, um copo de água, porque eu quero você repetindo todos os meus exemplos aqui, d'accord? C'est parti! Salut à tous, eu sou a Manu do Francês Fácil e se você é novo aqui, seja bem-vindo no meu canal. Aqui eu ensino francês de uma maneira simples, leve, efetiva, com coisas que você realmente precisa para se comunicar na vida real, tá? Tem muito conteúdo para você que já é avançado, intermediário e esta é a aula 17 da série para quem está iniciando com o idioma. Gente, a minha dicção em português às vezes ela deixa a desejar, mas assim, eu tô colocando num cronograma lógico para te ajudar a alcançar aí a fluência em francês. Como eu disse no início do vídeo, nessa aula você vai aprender a falar de alguns lugares, aprender vocabulário de alguns lugares em francês, vai aprender a falar de meios de transporte e também a usar algumas preposições essenciais para você se comunicar em francês. Desde já eu vou te dizer que preposição é algo que é bem desafiador, independente do idioma, né? Quando você sai do seu idioma primeiro para ir para um outro idioma, há muita confusão nas preposições, porque nem sempre cai tudo certinho como no idioma que a gente conhece de base, tá? É por isso que é bom você treinar as preposições desde o início da sua caminhada com o francês. Nós vamos partir de 4 frases e essas 4 frases nós vamos analisar aí os componentes delas e vou te explicar como elas são estruturadas para você também começar a estruturar as suas frases como nos exemplos que eu vou te dar, tá? A gente vai partir de exemplos e eu vou te mostrar um pouquinho aí da teoria da gramática, mas nada muito maçudo, não muito chato, tudo muito importante e efetivo para você entender a estrutura do francês e construir as suas frases de uma maneira que elas sejam compreensíveis por todos, d'accord? Primeiro exemplo, je vais à la pharmacie à pied. Je vais à la pharmacie à pied. Je vais à la pharmacie à pied. Que é, eu vou na farmácia a pé, né? Não de pé, mas a pé em português. Tu vas au cinéma en bus. Tu vas au cinéma en bus. Que é para dizer, você vai no cinema ou ao cinema de ônibus. Tu vas au cinéma en bus. Terceira frase, elle va au supermarché en voiture. Elle va au supermarché en voiture. Elle va au supermarché en voiture, que é, ela vai ao supermercado de carro. Il va à l'université à vélo. Il va à l'université à vélo, que é para dizer, ele vai para a universidade de bicicleta, tá? Eu peguei as pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá? Pra a gente usar como base para explorarmos aí a estrutura dessas 4 frases. Se a gente analisar os componentes dessas frases, a gente tem primeiro o sujeito, né, que os das pessoas do singular é je, tu, il, elle, você já conhece nessa altura do campeonato. Nós também temos logo depois o verbo aller, que também você já viu aqui, que é je vais, tu vas, il va, elle va. Daí logo depois nós temos uma preposição, a preposição a em suas formas contraídas também. Peraí, deixa eu te explicar uma coisa que existe em português para você não brigar muito com o francês e entender que existe em português, só que você assimilou de um jeito diferente. Como você aprendeu o português, essa língua primeira, você aprendeu aí como uma criança, você não aprendeu essas regras. Então imagine que um gringo vai brigar com o português do mesmo jeito que você pode brigar, na verdade, com outros idiomas, o francês aqui no caso do nosso exemplo, tá? Vou fazer aqui uma comparação associativa para você, tentando trazer uma lembrança, algo do português, né? Você sabia que o em do português, em mais o significa no? Isso mesmo, o no, ele é a junção do em mais o. Então seria tipo, eu estou em São Paulo e eu estou no Rio. Se a gente tivesse que dissociar aí o no, ia ficar eu estou em o Rio, tá? Mas em português, em mais o dá no. Tá? Então, eu só quero que você guarde isso na sua mente para você entender que se acontece na língua francesa é porque acontece no português. Só que no português é transparente para você porque você não aprendeu a origem das coisas assim, desse jeito como os estrangeiros aprendem, entendeu? Então, quando eu digo je vais à la pharmacie, em português é eu vou na farmácia,
Então você imagina que seria algo eu vou em a farmácia, né? Pois é, então em francês o aller é a versão contraída do a. O a que seria o equivalente do em, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, nem sempre as traduções, então não grave que a igual a em, porque nem sempre as preposições caem certinho na mesma tradução, mas se a gente tivesse que fazer uma comparação com esta frase aqui, o em seria o a e o a do português seria o lá. Então fica je vais à la pharmacie. Tu vas au cinéma, que é você vai no cinema. Esse o é a versão contraída do a mais o le, tá? Então, assim como em português no seria em mais o, que dá no, em francês a mais le dá o, isso mesmo. E essa talvez seja a dificuldade maior comparada ao português e o francês, é que em português a gente não tem, tipo, preposições contraídas assim juntas que vai dar com duas palavras e outras, como no caso do ou, com uma. Então, o francês, ele, tipo assim, ele é mais livre nisso. O português é um pouco mais regular, porque a gente tem no, na, nas, né? Em francês vai ser à la, au. Tu vas au cinéma. Elle va au supermarché. É como se por detrás desse eu tivesse elle va à le supermarché, mas como à le não pode ser dito em francês, você já entendeu que essa contração aí, para equivalente ao no do português, vai ser o. Elle va au supermarché, que é ela vai no supermercado. E no último exemplo, que é il va à l'université, em português vai cair ele vai para a universidade, né? Nem ele vai na universidade, ele vai para a universidade. Por isso que, assim, preposição é uma coisa que você precisa entender muito o uso dela no idioma, assim, e tentar praticar, porque nem sempre cai tudo muito certinho na tradução literal, tá? Então, cuidado. Então, aqui a gente usa o A mais o L apóstrofo, se a palavra que vem depois começar com vogal com H mudo, seja qual for o gênero delas. Université é feminino, une université, então a gente diz à l'université, mas, por exemplo, parada de ônibus em francês é masculino, que é arrêt de bus. Eu posso dizer il va à l'arrêt de bus, tá? Que é ele vai para a parada de ônibus, mas tome cuidado que é gênero invertido, tá? Em francês, arrêt de bus é masculino. E no resto das nossas frases a gente continuou dizendo aí com que meio eles foram para todos, né, os sujeitos aí foram para esses lugares. E eu quero que você aprenda as preposições com os meios de transportes do jeito que eu vou te dar aqui, tá? Porque em português é sempre né, de ônibus, de carro, de barco, de avião. Não, em francês o negócio é um pouco mais assim, um pouquinho mais aleatório, tem mais opções. O francês gosta de opção, gente. De maneira geral, como em português, se for a pé, você vai dizer a pied. Repete comigo, a pied, a pied. Não se diz pied, tá? Eu não sei porquê, tem alunos até avançados, intermediários avançados aí, e querem dizer pied. Gente, é pied, pied, pied. Pé em francês é pied. Repete comigo, a pied, a pied. Daí, os meios de transportes vão seguir uma lógica que funciona 90% dos casos aí. Eu vou te dizer onde ela não funciona, porque o negócio desandou um pouquinho. De maneira geral, se for um meio de transporte onde você entra, você vai usar on, repete comigo, on. E se for um meio de transporte onde você fica em cima, né, tipo a moto e tudo mais, ou tipo trotinete, patinete em português, né, a gente vai dizer a, on, a. São as preposições que a gente vai usar com os meios de transporte. Daí vai ficar en train, que é de trem, en bus, que é de ônibus. No Quebec é en autobus, en voiture, que é de carro, en avion, que é de avião, en taxi, que é de táxi, en bateau, que é de barco, e por aí vai. A cheval, isso você pode precisar um dia, né, se você quiser chegar de cavalo em algum lugar. A vélo, que é de bicicleta, a moto, que é de moto. E esses dois últimos, no francês padrão lá da França, a gente diz praticamente sempre en vélo, en moto,
tá? É muito comum, algo que é um erro gramatical, mas é um erro que está tão extenso, expandido aí na sociedade, que a gente vê até publicidades escritas com en vélo, en moto, tá? Fique sabendo que você vai ouvir os dois e não os dois estão certos. Você usa o que primeiro vier aí na sua mente. Só não me diga de vélo e de moto, porque não vai dar certo. Só porque eu acho que eu esqueci de te pedir para te curtir esse vídeo. Eu esqueci, eu não fiz lá no começo. Então, curta esse vídeo, deixe um comentário, compartilhe com pessoas que estão aprendendo francês com você e sem esquecer de me seguir aqui, apertando o sininho para não perder nenhuma novidade que apareça aqui no meu canal, tá? A aula ainda não acabou, mas eu esqueci que não tinha deixado, né, esse recadinho que eu sempre deixo para vocês, sem esquecendo que você pode ajudar meu canal clicando no merci, ou valeu, ou thanks, em função do que da língua que estiver o seu YouTube. Então agora a gente vai continuar a conjugação do verbo aller, né, e trazer outros exemplos. Nosso quinto exemplo fica: nous allons à la gare en taxi. Nous allons à la gare en taxi. Repete aí comigo. Nous allons à la gare en taxi. Que é, nós vamos para a estação de trem. A gente chama gare, tá? A gente, la gare, la gare. Nous allons à la gare en taxi. Nós vamos para a estação de táxi. Vous allez au restaurant en métro. Vous allez au restaurant en métro. Vous allez au restaurant en métro, que é para dizer, vocês vão para o restaurante de métro, tá? En métro. Ils vont au centre commercial en tramway. Ils vont au centre commercial en tramway, que é para dizer, eles vão para o centro comercial, que é um shopping center, na verdade, de tramway. Tramway é esse meio de transporte que tem muito na França, na Europa, na verdade, você vai encontrar bastante. Esse daqui que se chama tramway, le tramway. Elles vont aux toilettes à pied. Elles vont aux toilettes à pied. É uma frase que talvez não faça muito sentido, né? Elas vão no banheiro a pé. Mas é porque eu queria trazer primeiro o uso da preposição no plural, né? Porque toilette em francês é uma palavra plural. Você não diz, é como se a gente dissesse nos banheiros, tá? Ou aos banheiros. Mas ignore isso, grave na mente que toilette é uma palavra plural em francês. Então eu queria trazer o AUX, que é o nos do português, tá? É a mistura do a mais le igual a nos. Nos ou nas, já que no plural o gênero desaparece. Então, para dizer nos ou nas, você vai dizer o em francês. E para completar a nossa aula, a gente vai aprender algumas frases com o verbo venir, que é vir em francês, que também é usado para expressar uma ideia verbal aí também, mas você vai aprender mais lá na frente, só é bom você conhecer a conjugação dele, tá? E também você vai aprender exemplos para ver a preposição de nas suas formas contraídas aí, né? Que em português é de, dos, das, da, né? Então você vai ver como é que fica em francês e aumentar o seu vocabulário dos locais em francês. Je viens de la boulangerie, je viens de la boulangerie, je viens de la boulangerie, que é eu venho da padaria. Então você sabe que da se diz de la boulangerie. Tu viens de l'église, tu viens de l'église, tu viens de l'église, que é você vem da igreja, tá? Aqui a palavra que vem depois, se ela começar com vogal ou com H mudo, é a mesma técnica do A lá. Você vai colocar de, L mais apóstrofo e vai ficar de l'église. Aí, como igreja é uma palavra feminina, a tradução em português vai cair no da igreja. Mas se for outra coisa como... ai, meu Deus do céu. Masculino, preciso de um exemplo masculino que começa com vogal ou com H mudo. L'hôpital. Então, para dizer tu viens de l'hôpital, você vem do hospital, tá? Então, de l'église é da igreja, de l'hôpital, do hospital. Então, vai cair, você vai precisar conhecer, na verdade, o gênero da palavra que está aí fusionada, que está aí com esse fenômeno da elisão com o L, porque... Mas, enfim, isso vai vir com a prática, não te preocupa, que você vai aprender, na verdade, as palavras que são masculinas e femininas e vai aprender sempre. Il vient du marché, il vient du marché, il vient du marché, que é ele vem da feira, feira em francês, a feira onde você vai comprar ali legumes e tudo mais, c'est le marché. Então, é masculino em francês. Elle vient du magasin de son père.
Elle vient du magasin de son père. Elle vient du magasin de son père, para dizer ela vem da loja do pai dela. Loja em português é feminino, em francês é masculino. Un magasin, é por isso que a gente diz du magasin e não de la magasin. Entendeu? Você tá entendendo o mecanismo aí do negócio? Me diz se você tá entendendo aqui, se tá sendo claro, se eu tô te enrolando cada vez mais. Me diz se eu tô conseguindo te fazer entender a lógica do francês. Nous venons de l'hôtel. Nous venons de l'hôtel. Nous venons de l'hôtel, que é nós viemos, estamos vindo, enfim, vocês me entenderam, do hotel. Nous venons de l'hôtel. Vous venez de la place de la République. Vous venez de la place de la République. Vous venez de la place de la République, que é vocês vêm da Praça da República. Ils viennent du musée. Ils viennent du musée. Ils viennent du musée, que é eles vêm do museu. Elles viennent des toilettes. Elles viennent des toilettes, para dizer que elas vêm do banheiro. E aqui a gente usa o de no plural, porque você sabe já que toilette é uma palavra plural em francês, tá? Por isso que eu não vou dizer elles viennent de la toilette. Elles viennent des toilettes, tá? Aqui entre nós, gente, os quebecois usam na versão singular, tá? Mas isso é para quem vem pro Quebec apenas. No francês padrão, essa palavra ela é sempre plural. Bom, pessoal, eu acho que nós fizemos uma aula super produtiva. Você conjugou o verbo aller, aprendeu a preposição, as versões contraídas da preposição a, da preposição de, aprendeu meios de transportes com as preposições que vêm com elas. Gente, que aulão! Se foi o caso, se essa aula foi boa, te ajudou, deixe um comentário aqui pra mim, diz o que você aprendeu, o que você entendeu, se achou difícil, enfim, troque, deixe as suas impressões aqui que eu vou te responder com o maior prazer, tá? Como eu sempre te digo, me deixa um comentário, deixa o seu like, me ajude aqui na plataforma como eu te ajudo com francês e como eu compartilho aí com pessoas que estão aprendendo o idioma com você e nós nos vemos na próxima aula, d'accord? Salut!